Qual que foi o grande motivo, meus irmãos? Porque esse assunto volta com força, e não só esse, mas uma leitura mais bíblica começa a ser resgatada logo no final do século XIX para o início do século XX. É simples, meus irmãos. A explicação é bem simples. Logo depois da Reforma Protestante, houve uma mudança no panorama mundial. As pessoas elas começaram a buscar mais conhecimento, começaram a buscar mais ciência, e naturalmente um povo mais inteligente foi surgindo a partir da Reforma Protestante. Mas naturalmente, como todos nós somos falhos e pecadores, dessa mudança, eu diria, de panorama, eu diria a nível mundial, o que acontece, meus irmãos? Acontece também que uma nova fase na história da humanidade começa a ser estabelecida, que é o quê? O humanismo, o iluminismo. Pode ver que é o período que nós chamamos, né? Nós estamos hoje, pode ver que nós estamos na pós-modernidade, mas na era moderna, assim chamada, que é as grandes descobertas científicas, as grandes revoluções industriais, todo esse período, o ser humano ele passou a crer em tudo aquilo que ele provava. E tudo que se tratava, até mesmo da Bíblia, que não se provava, no caso de muitos irmãos e pastores, eles davam crédito de que era sagrado, mas eles liam como se fosse um livro, por exemplo, poético, ou era uma leitura metafórica. Por essa razão, durante muito tempo, irmãos, o Velho Testamento praticamente foi apagado. Vocês não terão essa matéria, não sei se quem faça o curso do bacharel, mas nós damos uma matéria chamada Teologia do Antigo Testamento. Até de 1500, um pouquinho depois, até 1800 e pouco, o Velho Testamento quase não era pregado nas igrejas, não era crido nas igrejas. Era praticamente o Novo Testamento, mas não se tinha uma aplicação com o Velho. Porque tudo que se tratava do Velho era como se fosse lendas, até mesmo para muitos cristãos. Porque o que pairava sobre os homens era essa ideia racional. Como você ia explicar racionalmente esse texto aqui de Apocalipse 11, que acabamos de ler, do versículo 1 ao 14? Não tem como. Hoje, para nós, tem como. Por quê? Por causa que nós entramos na era pós-moderna. Porque na modernidade, qual que é a grande questão? Qual que era a ideia que os cristãos tinham e que os homens tinham, e principalmente os cientistas? Que o homem evoluindo na ciência, olha que interessante, eles vão ser libertos do pecado. Que o homem evoluindo no conhecimento vai se tornar mais digno, mais amável, mais nobre e vai ter um mundo melhor. Foi isso que aconteceu? Feito inverso, né? Foi o inverso. O homem evoluiu como ser, como cientista, como rico, como intelecto. Pode ver a proeza das universidades, mas ele se bestializou. E aí é onde nasce o quê? Nasce a Primeira Grande Guerra Mundial e a Segunda Grande Guerra Mundial. E aí toda aquela ideia do humanismo firmado em cima de uma teoria de que quanto mais eu conheço, melhor eu me torno, ruiu. Você disse alguma coisa, Felipe? Eu disse que o homem se tornou mais egoísta e materialista. Então o homem E mais inteligente, né? mas se tornou tão inteligente que agora se acha Deus de si mesmo, né? É. Se afasta do Criador, porque é capaz de fazer tantas coisas, por que eu preciso de Deus agora? E por que eu estou falando... Obrigado, Felipe. E por que eu estou falando tudo isso? Depois da Primeira Grande Guerra Mundial, já estava tendo uma mudança, irmãos. No final do século XIX, havia já uma insatisfação, porque as pessoas tinham muitas vezes conhecimento, tinham riqueza, mas tinham vazio. E aí começou a ter um retorno aos ensinos da Bíblia, a verdade da Bíblia. Mesmo aquelas coisas, por exemplo, eles não entendiam muito bem. Por exemplo,
nessa ideia, no finalzinho do século XIX, eles tinham uma ideia mais ou menos assim: eu me tornando mais sábio, eu me tornarei mais ético e, naturalmente, eu me tornarei mais espiritual. E não acontecia isso. Por quê, irmãos? A espiritualidade não tem a ver com conhecimento, a espiritualidade não tem a ver com ética, com moral. A espiritualidade tem a ver com o quê? Com o novo nascimento, com conversão. E aí onde há uma redescoberta, e onde entra um papel poderoso de Spurgeon, de Whitefield, de Wesley, porque eles eram tão crentes, irmãos, que eles pregavam Cristo, pregavam a ressurreição para o mundo científico, entendeu? Porque nos dias de Wesley, nos dias de Spurgeon, de Whitefield, pregar uma mensagem de milagre era uma coisa quase que ignorada, entendeu, irmãos? Pregar novo nascimento, que novo nascimento? Eu não preciso, eu preciso de ética, preciso de moral, preciso de conhecimento, entendeu? Mas eles foram tão piedosos, esses homens, por isso que esses homens, eles foram tão cheios de Deus, porque eles conseguiram enfrentar toda uma teologia humanista dentro das igrejas e na sociedade. Estão entendendo, meus irmãos? Podem ver que Wesley foi convidado a se retirar da própria igreja dele. E aí o que ele dizia? Tá bom, se vocês não querem que eu pregue na igreja, a minha igreja, ou seja, a minha paróquia é o mundo, é as praças. E ele pregava nas praças e ele deixava os parocos revoltados, porque como que pode esse pregador de praça reunir milhares de pessoas numa praça? E aí ele pregava e ele viu que conversões, ou seja, ele realmente pisava segundo as pisadas dos apóstolos e via os frutos espirituais. Não falava em línguas, não expulsava demônios, não tinha curas, mas era um poder de Deus extraordinário por meio da pregação, dessa pregação simples. Que para nós hoje, quando a gente lê Spurgeon, quando a gente lê Wesley, quando a gente lê Whitefield, a gente se impressiona com a leitura deles. Porque a gente tem uma raiz e um histórico de uma igreja mais puritana nesse sentido. Mas nos dias dele não era assim. Os pastores eram mais catedráticos, eram cientistas. Podem ver que John Bunyan, lá em 1600 e pouco, foi preso por quê? Porque ele não era o quê? Um pregador reconhecido pela corte. Ele não tinha feito teologia, ele era um ferreiro. Está entendendo? A reforma foi uma bênção, irmãos, mas o ser humano é pecador. Então, por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Com essa necessidade de retornar às Escrituras, que foi no finalzinho do século XIX, logo depois vem a Grande Guerra, a Primeira Guerra, e vem a Segunda. Nesse momento, o que acontece? Há uma ansiedade das pessoas no mundo de que o mundo está acabando. Uma ansiedade por Deus, pelo espiritual, porque o mundo estava virando de ponta cabeça. Estão entendendo? E aí, logo, um pouquinho antes disso, não teve o avivamento da Rua Azusa, em 1900? Não teve outros grandes avivamentos? Ou seja, o Espírito de Deus começou a trabalhar na história da igreja, mudando o panorama e reformulando a sua eclesiologia. E por isso que, logo depois desses grandes avivamentos e desse grande despertar com os dons, veio o que? Essa clareza do final dos tempos, associada ao que? Uma grande Primeira Guerra e principalmente uma grande Segunda Guerra. Porque aí essas verdades ficaram muito reais, ficaram muito vivas. Avião é de que século, irmãos? Avião, a descoberta do avião. O que vocês acham? Deixa eu perguntar pro Google. Pergunta pro Google. Acho que é meados do século XIX, século XX, né? Embora Da Vinci já tinha protótipos e desenhos do helicóptero, sim, mas, né? Quando de fato se concretiza... Ah, não, século XX, né? Praticamente século XX. A consolidação, principalmente como nave, como a aeronave mesmo, no caso que locomoviam, né, as pessoas, os zeppelins e tantas outras coisas. Pode ver, tudo século XX. Que as pessoas começam a ter esse tráfego, a guerra também usou dos aviões, não é isso? Estão entendendo o que eu quero dizer? Quando você lê algumas passagens no Apocalipse, fica mais claro. Bomba atômica, meus irmãos. Estão entendendo? Então, por que eu estou falando todo esse panorama, irmãos? Porque aí, quando há esse despertar para as questões do fim,
Viu a data aí, Pastor Johnny? 1903. No início do século XX. É isso aí. Né? Entendeu? Os protótipos já existiam, mas a primeira aviação, né? Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, meu irmão. Está me conseguindo entender, Denis? Onde eu quero chegar? Felipe, Gil, Johnny. Sim, pastor, com certeza. Então, estou entendendo bem o panorama. por que eu estou falando tudo isso? Porque aí é onde eu quero chegar para a gente poder já agora começar um pouco a nossa matéria, que é aquele desenho que eu mostrei para vocês há pouco. Qual é o desenho? Eu não tinha falado para vocês daquele grande quadro? Esse grande quadro foi pintado em 43 e ele se consolidou como uma verdade absoluta. E, de fato, como quadro, vocês estão vendo? Não estão, né? Deixa eu compartilhar. Ainda não. Ainda não. Podem ver que ele é um desenho, irmãos, literalmente como um quadro. Tem até a moldura ao lado, né? É a moldura. E é isso que eu quero, nessa nossa primeira aula aqui, quebrar um paradigma, irmãos. Esse quadro tem uma utilidade? Tem, irmãos. Pastor Raio, o senhor vai jogar ele fora? Não, de jeito nenhum, meus irmãos. Assim como eu não jogo fora, por exemplo, a teologia cessacionista. Por quê? Porque ela teve a sua utilidade. E ela foi importante para os nossos irmãos do passado, e hoje nós podemos entender porque eles pensavam como pensavam, porque era uma outra época. Estão entendendo o que eu quero dizer, meus irmãos? Aqui foi logo, pode ver que esse desenho, como eu mencionei há pouco, olha só, ele foi pintado em 43. Em 1945, Israel vira nação. A guerra acaba por volta da Segunda Grande Guerra Mundial, acaba nesse período. Olha que interessante. Então, quando você está inserido num contexto como esse, que você passou por uma primeira grande guerra e não morreu, passou por uma segunda grande guerra e não morreu, mas você viu praticamente a figura do próprio Hitler, porque vocês devem lembrar de uma coisa, irmãos. Quem teve e passou pela Primeira Grande Guerra e depois passou pela Segunda Grande Guerra e conheceu Hitler e viu Hitler matando 6 milhões de judeus, o que você diria que Hitler é? Capeta. A própria besta que emerge da Alemanha, não é? Não é verdade, irmãos? Pode falar deles. O capiroto. Não é? Irmãos, todos viam Hitler, por isso que um dos pastores mais influentes dos dias de Hitler tentou, inclusive, matá-lo. Não sei se vocês conhecem, vocês lembram? Vocês sabem da história? Lembro não, sei que alguém tentou matar ele, mas não lembro quem era não. Um pastor, a igreja nos dias de Hitler, ela se acovardou. A igreja protestante. Lembrem-se que a reforma protestante se deu aonde? Na Alemanha. Olha que coisa terrível. Estão entendendo? E a igreja nos dias de Hitler viu Hitler fazer aquela atrocidade e a igreja se acovardou. E teve um pastor muito piedoso que ele tentou matar Hitler. E o que acontece? Ele foi preso, irmãos. E aí ele foi julgado e foi morto. Vocês não conhecem essa história? Dietrich Bonhoeffer é o nome desse pastor. Esse pastor tem livros escritos, ele é pensem assim, irmãos. Ele teve um ato Ele falou assim, eu tenho que dar um fim nesse camarada. Eu não posso deixar ele matar tantas pessoas, acabar com tantas pessoas. Ele via a maldade e então ele teve esse ímpeto, que é Dietrich Bonhoeffer. Ele tem livros escritos, foi um grande pensador e eu recomendo as leituras deles. Pastor, mas o camarada tentou matar Hitler. Olha, meus irmãos, eu não sei se quem erra mais é quem é omisso ou se quem erra menos é quem tenta
neutralizar um mal como esse. Estão entendendo? Não sou favorável à morte, jamais. Mas aqui eu estou fazendo uma defesa a ele, porque nós não vivemos os campos de concentração. Nós não tivemos a experiência maligna de ver milhares de pessoas serem dizimadas, como foram os judeus naqueles dias. E lembrem-se, 6 milhões foi só de judeus, né? Existiram outras cidades, outros povos que foram... Então, vocês já ouviram falar de Dietrich Bonhoeffer? Depois pesquisem sobre ele, tem até filme sobre ele. Vale a pena, sabe por quê, irmãos? A postura que ele tem, ele teve o erro de tentar matá-lo. Ele poderia, talvez, não tentar matá-lo, ele poderia se levantar, tentar fazer alguma coisa. Mas eu acho que, diante de tudo, ele deve ter tentado tudo. Eu não conheço a fundo a história da vida dele, tá bom? Mas o que eu quero falar aqui, Hitler, de fato, foi um demônio. Foi, eu diria, o filho mais novo do encarnado, entendeu? O filho mais novo. Se Satanás, a besta e o anticristo tem um filho, acho que, ou um afilhado, acho que o nome dele vai bem para o Hitler. Me perdoem a minha franqueza, entendeu? Por que eu digo isso, irmãos? Porque ele foi um dos maiores tiranos da história da humanidade. Talvez nunca mais exista ninguém como ele, a não ser o próprio anticristo. Eu não sei o que vocês acham a esse respeito, mas esse é o meu pensamento. Teve outros bem irmãozinhos dele. Sim, Joseph sim. Stalin, Sim, Mao sim. Tse-tung. Aliás, que mataram mais do que ele. Então, é que a história A China comunista matou cerca de 70 milhões de pessoas. Então, é que talvez ele, para nós, seja mais Não, porque foi o mais comentado, né? divulgado. Porque, E também porque eles praticaram uma atrocidade contra um povo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês também, dentro do aspecto escatológico, tá? Para Jesus voltar, Israel precisava se tornar Estado, não? As profecias se cumprirem, não é? 47, né? 48. 1945, se eu não me engano. Ele volta a ser Estado. Se não me falha a memória. Se eu não me engano, é 1940... 48, 14 de 48, né? 48. 48, obrigado, isso. 1948. A guerra se deu no final em 45, né? Isso. Então, o que acontece? A história final da revelação precisa também do povo judeu ou não? Precisa. Por que Hitler mata 6 milhões de judeus? Tinha uma influência maligna ou não tinha? Era um chapado da cabeça. Mas, então, a questão não era só essa. Poderia ter matado brasileiros, poderia ter matado americanos. Você entende o que eu quero dizer? Matou judeus. Sim. Naqueles dias de Hitler, havia aproximadamente no mundo, se eu não me engano, eram 14 milhões de judeus. Ele matou quase a metade. Uns vão dizer 14, outros vão dizer 20. Há uma estatística. Por que eu estou falando tudo isso? Imagine, irmãos, para que as profecias do fim se cumpram, precisava do Estado de Israel, precisava do povo judeu, estão entendendo? Agora, quem sabia disso? O próprio espírito maligno. Satanás sabe disso. Estão entendendo como que Hitler foi maligno? Agora, vamos lá, gente. Por que eu fiz tudo isso? Por que eu falei do quadro? Vamos voltar lá para o nosso quadro e vamos voltar para ele e vamos pensar um pouco a partir dele para a gente começar os nossos estudos mais profundos a partir dele. Irmãos, esse quadro aqui, qual que é o grande problema dele? O que vocês acham? Se tem problema, se não tem? A gente vai estudar ele, tá, gente? Como a gente vai estudar muitas coisas. Mas qual que é o grande problema dele, da teologia que ele está inserida? O que vocês acham? O que vocês acham? Para aumentar ele, pastor, um pouquinho? Vou tentar aumentar. Eu não faço ideia, porque é a primeira vez que eu vejo. Mas pensa assim, pastor Johnny. Pré-tribulacionismo é uma coisa que é de pensamento quase que contemporâneo no meio dos cristãos reformados e reformados não, pentecostais e avivados, não é? Okay. Pode ver. A ideia. E é esse quadro. Qual que seria o único problema desse quadro? Ou um dos problemas? O que vocês acham, irmãos?
Pode falar, irmãos, é aula aqui. O que você acha, Denis? Você que está fazendo teologia. Felipe, que já estudou bastante. Seria um dos pontos, seria uma visão só? Sim, perfeito. Uma interpretação só do texto, né? Perfeito, exatamente. O que mais? Denis. Pastor, o que eu percebo na questão do quadro é que, como o senhor falou, assim, eles não tinham um panorama geral do que aconteceria. Se o quadro é de 45, o quadro é de 45... Ainda não tinha Estado de Israel, né, Dani? Eles não tinham uma noção maior do que aconteceria, por exemplo, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que fez com que a nação de Israel se tornasse nação. Então, eu acredito que a falha maior é nessa questão, né? Não conseguia interpretar porque não tinha ainda, como a revelação é progressiva, eles não tinham esse panorama. Muito bem. Essa linha, irmãos. Por que eu estou fazendo esse grande comentário nessa primeira aula nossa, irmãos? Para servir como um auxílio na quebra de tabus nossos. Pastor Johnny e Gil querem fazer algum comentário? A Aline também, ela quer fazer algum comentário? Aline? Não, eu acho que é basicamente o que ele falou mesmo, que a gente estava até discutindo um pouco antes mesmo, que não é tão claro assim, falta informação, digamos assim. Tá bom. O Denis tocou você do lado, Fia, não está deixando você participar aí, é? Não, que quiser isso, ó, Denis, né? Não, pastor, foi trocar a criança. Ah, então tá bom, tá bom. Eu tô aqui, ó. Tá bom, mas beleza. Quer falar alguma coisa, Johnny, Jill? Eu acho que faz muito mais sentido agora, né? A falta da informação, né, mais consistente do período que foi confeccionado, obviamente não permitia talvez enxergar outras possibilidades. Eu acho que é muito mais coerente pensar assim. Jill? É isso aí, concordo. Não tinha nenhuma opinião a respeito, porque não conhecia, mas é bem isso mesmo que meus irmãos falaram. Na realidade, é assim, irmãos, mesmo que o Estado de Israel ainda não tivesse sido restabelecido, em 1943, mas na realidade o desenho que ele faz, grande problema do quadro é o que o Felipe disse. O grande problema não é nem o Estado de Israel, mas o grande problema, mas não está errado a linha de raciocínio de vocês, porque muitas vezes, qual é o grande ponto do quadro? E o grande problema do quadro? Que o quadro, ele pinta... Opa, o Google está chamando aqui. O quadro, ele pinta o final dos tempos praticamente... Olha só, vou mostrar de novo aqui. Ele pinta um panorama praticamente fechado. Vai ter que ser assim, ó. Começa dessa forma, né? Então vamos passar aqui. Depois a gente vai voltar com mais detalhes mais para frente, tá? Olha que interessante. Deixa eu até mudar aqui, ó. Vocês podem ver que, olha que interessante. Vem, então, tem o período da inocência, né? Sai da eternidade, terra original, a terra caótica, os 7 dias da criação, período da inocência. Aí vem a queda, período da consciência, período do governo humano, a Torre de Babel. Aqui começa o período patriarcal. E aí, com o período patriarcal, aqui vem, claro, patriarca, começa a história de Israel com Abraão. E aqui vão para o Egito, etc. e tal. E aí depois volta para o Egito, volta para Israel. E aí aqui começa a história de Israel, esse grande período aqui. Aí o que acontece? Olha que interessante. Logo depois vem o quê? Vem, depois do período que eles já estão em Israel, vem o período dos reis. Aí depois vem o período
da Babilônia. Aí vem Daniel, aí Daniel tem a visão da grande estátua. Aí vem os 4 grandes impérios, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. E aqui, agora eu vou virar o quadro, olha que interessante, irmãos. Olha que legal. Então, olhando aqui, né? Então, agora aqui virando... Olha a estátua, né? A cabeça de ouro, que representa... Cabeça de ouro, que representa o Império Babilônico, segundo a profecia de Daniel, a parte dos braços e o peito, que é o Império Medo-Persa, a parte da cintura, que é o Império Grego, que é o cobre, e depois o Império Romano, que é o ferro, e depois, olha só que interessante, as pernas de ferro e os pés, olha aí que interessante, ele estica os pés, né? Pode ver que ele estica os pés. Por que ele estica os pés? Porque no Império Romano nasce o quê? A igreja. Mas é um império fraco, que, segundo a profecia, tem ferro e barro. E aí uma pedra, é lançada sobre os pés, que desaba essa grande estátua. Então, deixa eu voltar lá. Aí aqui, ó. Olha a pedra. Esse quadro é muito legal, irmãos. O trono de Deus, julgando todas as coisas. É como se fosse um roteiro, assim. É todo o roteiro. Olha que fantástico. E aí ele lança essa pedra nos pés. Na realidade, ele estica, porque vocês vão lembrar que aí vem aquelas profecias das 70 semanas de Daniel. Então é como se essa pedra fosse lançada aqui, nos pés, né? Porque aí o que acontece, irmãos? Olha que interessante. Ele faz essa figura da imagem, e aí ele... olha aqui, agora vamos voltar para cá. Olha aqui. Ele faz uma breve recapitulação do nascimento de Jesus. Jesus nasce, Jesus cresce, Jesus morre e Jesus ressuscita. Ele vai, olha que interessante, é muito interessante. Ele abre partes. Você pode ver que aqui Jesus, aqui, essa parte, essa cruz representa nada mais, nada menos do que a morte. E aqui Jesus ascende-se aos céus. E aqui, olha, ele ascende-se aos céus e o sacerdócio de Cristo. Jesus está na destra do Pai. Lembram dos castiçais? Aí, aqui já é como se fosse essa parte de cima, irmãos. Essa parte de cima representa aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, onde Jesus está, entendeu? E essa parte de baixo, olha como esse quadro é fantástico, irmãos. Tem todo o roteiro na parte de baixo também, ó. Desde a queda, mundo dos mortos. Quando Jesus morre na cruz, ele vai e pega as chaves do inferno, prega para as almas que estão nos Hades, ele vai e pega as chaves das mãos de Satanás e ele volta, ressuscita e sobe para os céus. Olha que fantástico. Estão entendendo? Deu para entender um pouco esse quadro? Está dando para entender um pouco? Tá sim. Eu até te pedi uma gentileza. Eu tô Claro, eu tentando passo. baixar aqui, não achei. Eu passo para Achei, você. na verdade, mas não tá com a resolução tão boa quanto a tua. Mas aí eu, como pastor de vocês e professor, não posso dizer que vocês têm que comprar depois para abençoar a editora. Lá na igreja nós temos esse quadro. Eu quero fazer um grande quadro dele. Tá enrolado lá, tá guardado. Aqui em casa eu também tenho. Mas aqui pelo computador facilita muito a apresentação para vocês, né, irmãos? Então, voltando. Olha só. E aí o que acontece, irmãos? Aí aqui, olha que interessante. Dá para ler aqui o que acontece aqui? O 50º dia depois da Páscoa. O que é isso? Pentecostes. Oh, coisa linda. E aí começa o quê? A era chamada Era dos Gentios, ou Era da Graça. Tá entendendo? E aí é onde começa uma nova fase. E aí, logo depois que acabar essa fase, vai vir o quê? Vai vir o período que as 7 cartas do Apocalipse. Aí ele pinta aqui as 7 cartas do Apocalipse, dando uma ideia das eras depois do Pentecostes. Por exemplo, não sei se dá para vocês verem, mas, por exemplo,
A Idade Antiga, aí é a igreja de Éfeso, de Esmina e de Pérgamo. Aí na Idade Média, representa a igreja de Tiatira. A Idade Moderna, a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Que, segundo a teologia pré-tribulacionista, a gente está aqui no período da igreja de Laodiceia. E aí depois, Jesus arrebata a sua igreja, e a igreja é arrebatada. Olha que interessante. A igreja sobe e vai ficar onde? Nas bodas do Cordeiro. E aí começa o período da tribulação. Olha que legal, gente. Está entendendo? Como esse mapa ele é rico, irmãos, para estudar. Estudar com a igreja, a escola bíblica. Aí talvez você fale assim, pastor, mas peraí, o senhor acabou de falar que ele tem um problema. Irmãos, pensem comigo. Pensem comigo, em 1700, 1500, 1600, 1800, as pessoas, quando liam o Apocalipse, não viam nada disso. De repente, finalzinho de 1800, começa a ter um despertar pelas escrituras e pelas profecias. Vem os grandes avivamentos, vem o avivamento da Rua Azusa, vem os avivamentos restaurando os dons espirituais, vem um despertar do povo de Deus para essa dimensão que é de uma fé pura e simples, do novo nascimento, de uma mensagem cristocêntrica, escriturística, e essas verdades que eram lidas como simples alegorização se tornam reais. Isso é lindo demais, meus irmãos. Indiferente do quadro e do problema que eu vou citar aqui, eu prefiro 1000 vezes isso daqui. Porque aí vem agora, olha aqui, ó, 70 semanas de Daniel. Estão entendendo? Porque os pés ficaram esticados. Os pés ficam esticados, aí vem aqui as trombetas, vem os selos, e aí vem a tribulação, a grande tribulação, e aí Jesus, olha, lembra que a ideia aqui, que aí Jesus vem julgar todos eles, aqui no final da tribulação, e aí Jesus vai lançar o diabo no lugar durante 1000 anos, e aí vai começar o período do milênio, e aí vai ter o período do milênio, e depois do período do milênio, o diabo é solto por um período, e aí tem aquela grande batalha de Gog e Magog, tem também a batalha de Armagedon, e aí vem o final de todas as coisas e o desfecho para a eternidade. E aqui Deus destrói a terra, o planeta com fogo, reconstrói tudo e volta para a eternidade. Aqui, pode ver o ômega e o alfa, o começo e o fim. O pastor Ribeiro, ele tem uma frase linda, linda, linda demais. Ele fala que o Apocalipse, na realidade, não é o fim. O Apocalipse é o retorno ao Éden. Olha que fantástico. Que coisa linda. O Apocalipse pode ser o fim para Satanás, para os demônios, para os seguidores de Satanás, mas para o cristão o Apocalipse não é a destruição, é o retorno ao Éden. Olha que fantástico. Agora, voltando. Deixa eu ver. Aonde está o grande problema desse quadro? O grande problema desse quadro está aqui. Quando você cria uma moldura e cria um modelo, você diz, a doutrina será assim. A doutrina será assado. Primeiro acontece isso, depois acontece aquilo, depois acontece isso, depois acontece isso outro. E aí você pinta o quadro e monta o cenário. O único problema dessa ideia que nós acabamos de ver é essa. Porque no momento que você pinta o quadro, irmãos, você está dizendo o seguinte, olha, tudo que Deus deixou como mistério, eu estou revelando. O quadro está pintado. Ou você crê ou você não crê. E aí eu te digo, o quadro está pintado, ele é muito bem pintado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vamos fazer algumas perguntas aqui. Essas 7 cartas do Apocalipse, essa é a única leitura que existe? O que vocês podem me dizer? O que vocês acham? Desculpa, eu não entendi a pergunta, pastor. As 7 cartas do Apocalipse, na visão pentecostal, na visão desse quadro pré-tribulacionista, as 7 cartas representam 7 eras. Ok. E cada igreja é uma era.
E nós estamos na última era, que é a igreja de Laodiceia. Essa é a única interpretação das 7 cartas? Ou existe uma outra interpretação ou outras interpretações? Tem outras. Hoje a O gente que vocês tem essa acham? dimensão, né? Hã? Agora eu acho muito interessante a ideia da interpretação das 7 cartas em relação às eras, e de fato, se você pegar as interpretações relacionando às eras, de fato corrobora, né? Mas é muito Corrobore interessante. muito, por sinal. Exatamente. Mas, de repente, era só mensagem das 7 igrejas mesmo. E existem outras interpretações que a gente pode, né? Aliás, existem várias, né? Mas essa eu acho muito válido. Então, o que vocês têm a dizer também? Felipe, como ele já estudou bastante, então ele já aprendeu bastante conosco, na vida dele, com a igreja, com os livros, né? O que vocês acham, irmãos? Essas 7 cartas, só é... Porque aqui ele está falando o seguinte, que cada carta, Apocalipse capítulo 1, Apocalipse, ó, pode ver que ele põe aqui, ó, Apocalipse 1, do versículo 1 ao 8, Apocalipse 1, do 8 ao 20, e Apocalipse capítulo 2 e 3. Aqui, do capítulo 3 em diante, deixa eu... Abra sua Bíblia em Apocalipse 3, irmão, vocês vão gostar disso daqui. Aí a gente vai para outra parte aqui, vocês vão gostar bastante. Apocalipse 3. Eu quero que vocês leiam comigo o capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse. Ok, posso ler? Pode ler, meu irmão. Depois dessas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Vocês sabem dizer a interpretação do que seria isso? E por que, por exemplo, quem pensa pré-tribulacionista, a interpretação das 7 cartas, elas são 7 períodos da história da igreja, e o porquê eles acreditam que essa é a melhor interpretação? Olha só, versículo 1 do capítulo 4, não está dizendo que depois dessas coisas olheis, não somente uma porta aberta no céu, mas como trombeta, a primeira voz que ouvi, como trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Sabe o que a maioria dos teólogos pré-tribulacionistas dizem? O que vocês acham? Eles dizem que o sobe para aqui é o arrebatamento da igreja. Está entendendo? Sobe para aqui, eu vou te mostrar. É uma aplicação. Me entenda, meu irmão. Eu não estou aqui querendo ser melhor do que ninguém, tá? Nós estamos aqui para debater os assuntos, para aprender juntos, tá? Assim como eu trouxe um grande elogio a essa leitura, e aqui deixa eu dizer uma coisa para vocês, viu, meus irmãos? Pastor Ribeiro, até onde eu sei, ele é pré-tribulacionista, tá? Pastor Ribeiro, ele é pré-tribulacionista. Ou seja, esse quadro, ele acredita que é isso mesmo. No entanto, é claro que ele, o pastor Ribeiro, tem uma leitura também sobre as 7 cartas do Apocalipse. Não estou dizendo que todo mundo que é pré-tribulacionista, meus irmãos, faz essa interpretação das 7 cartas a um período da igreja. Não é isso. Todo mundo que é pré-tribulacionista vê assim. Não é isso, mas é que tende a ter essa leitura. A interpretação que eles fazem é essa. Existem pelo menos 4 tipos de leitura das 7 cartas do Apocalipse. A primeira leitura, e a mais valorizada, é que foi escrito para 7 igrejas literais do Apocalipse. Da Ásia Menor. Ponto final. Essa é a interpretação mais fidedigna. Quando Deus usa o anjo para... Quando Deus, na pessoa, usa João, e o próprio Jesus dita para João, para ele escrever, João está escrevendo as 7 igrejas literais.
que existiam na Ásia Menor. Tá bom? Essa é a primeira interpretação. Segunda interpretação das 7 cartas do Apocalipse. Que essas 7 cartas representam a vida de todos os cristãos redimidos na história da igreja. Ou seja, esse texto que foi escrito para essas 7 igrejas tem uma representatividade em cada cristão, em qualquer geração. Então, essas 7 cartas, elas servem para mim, servem para você, como serviram para aqueles irmãos daquelas cartas e serviu para a igreja primitiva. Está entendendo? Ficou claro? Uma terceira aplicação, e aí vai, são pelo menos 4 aplicações. São 4. Pelo menos uma outra é que cada igreja pode vivenciar uma experiência como essa. Então, assim, existem várias formas de se interpretar essas 7 de Tiatira, né? Que é a igreja que estava vivendo um período horroroso, que é na Idade Média. Será que é só a igreja de Tiatira que vive um período horroroso? Ou será que hoje tem igrejas na semelhança de igreja de Tiatira? Estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Então, assim, existem várias aplicações. Essa aplicação escatológica, ela é muito rica, é muito poderosa, mas ela não é a única. Então, para a gente concluir agora aqui, para ir para um outro assunto. Qual que é o grande problema? O grande problema da leitura desse quadro, ou de qualquer quadro, ou, por exemplo, irmãos, o Apocalipse irmã Aline, né? Dos pré-acionistas, os deixados para trás. Qual é o único problema desse tipo de literatura, irmãos? Qual é o único problema? Pastor, tá travando tua fala aqui ou é impressão minha? Eu acho que deu uma travada mesmo, né? Para mim tá travando também aqui. A minha fala mesmo, viu, meus irmãos? Eu acho que caiu minha internet. Voltou agora. Voltou para vocês? Agora tô te ouvindo. Voltou para vocês, deu uma travada, deu uma oscilada na minha internet. Ok. Onde vocês estavam? Eu vi o senhor mostrando 2 livros aí, eu não consegui ver a Estava falando do imagem. Isso, então eu até falei o nome da irmã Aline. Agora? Isso, pastor. Ou tá travando de novo? Não, tá normal aqui. Tá normal? Uhum. Tá normal para todos vocês? Te ouço bem agora. Tá bom. Então, Eu falei assim, qual que é o grande problema daquele desenho do quadro? Ele cria um roteiro pré-estabelecido das profecias. Como se Qual é fosse o problema? Como? Pré-tribulacionista. Isso, tudo pré-tribulacionista, tudo da mesma forma que vai acontecer. Então acaba que prega isso para as pessoas e todo mundo acredita só nessa forma, né? Exatamente, filha. Qual que é o único problema? Os defensores do pré-tribulacionismo, eles não estão abertos ao diálogo. Por que eu estou gastando todo esse tempo nessa nossa primeira aula de hoje, irmãos? Estou querendo dizer o seguinte, irmãos. Quem é que tem razão sobre tudo? Quem é que tem razão sobre as profecias? Estão entendendo? Sim. É o Senhor. Está travando de novo? Não. Não. Então, pintar um quadro, afirmar uma profecia apocalíptica, como se fosse a única leitura, isso também pode ser um grande perigo. E é por essa razão que eu estou gastando todo esse tempo introdutório com vocês. Porque, irmãos, todas as leituras, todos os estudos, eles são interessantes e eles devem ser apreciados. Mas a gente deve dar o direito da dúvida para cada um deles. Admitir como verdade, admitir como possibilidade, mas a gente tem que ficar com as escrituras pura e simples. Por quê? Porque se não for daquela forma como aprendemos ou como achamos, que seja conforme a vontade de Deus e ponto final. Estão entendendo? Está ficando claro essa ideia? Estão conseguindo compreender onde eu quero chegar? Pastor, se eu estiver errado, nem Cristo nos deu essa marca.
Como? Perguntaram a ele, nem Cristo deu margem a isso. Perguntaram para ele acerca do... Nem os anjos, nem o filho, só o pai sabe. Sim. É mais ou menos essa leitura, né? Embora a gente, às vezes, né, somos pré-tribulacionistas, outros mid, outros pós, que nós temos que estar preparados e vigilantes. Porque nós não sabemos nem a hora, nem o momento em que acontecerá todas essas coisas. A gente tem sinais, está perto, a gente vê, né, quando vires, né, uma nuvem no céu, que vai ter chuva. Então a gente vai vendo os sinais para que a gente esteja preparado e vigiando, mas se vai ser antes, no meio ou depois, nós não sabemos, né? O importante é que nós saibamos que existem certas coerências em relação a determinados pontos de vista, né? As escrituras nos levam a crer de determinadas formas, mas a gente tem que estar aberto a tudo, porque a gente tem que estar preparado para os três momentos, né? Exatamente. Por isso que eu estou gastando esse tempão, irmãos, falando tudo isso, porque eu não quero impor para vocês, por exemplo, o nosso seminário, eu como pastor e o diretor do seminário, eu tenho uma visão e a nossa casa defende uma linha, tá? Mas essa linha que eu defendo, ela é aberta, dizendo, filhos, estudem, busquem, desde que você esteja firmado nas escrituras. Para mim, não, eu não vou ficar, por exemplo, te reprovando porque você é pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista, pré-milenista, mid-milenista, pós-milenista. Eu quero ouvir de vocês uma fundamentação. E eu quero, se por acaso os irmãos estiverem indo por um caminho onde eu noto que é perigoso, eu vou advertir. Vou depois, no final das aulas, ou durante as aulas, demonstrar qual é a minha posição. Mas eu gosto demais desse debate aberto, onde a gente vai comentando sobre essas correntes e aprendendo. Por quê, irmãos? Voltando ao nosso quadro aqui, eu acho que o pastor Johnny caiu, né? Eu não sei se ele caiu a linha, perdeu o contato. Como eu disse para vocês. Oi, querido. Eu tem uma frase do Augusto Nicodemos, ele falou uma vez, e eu acredito que encaixa bem no que a gente pensa. Que assim, pré-tribulacionista ou médio tribulacionista, bom, eu prefiro ser médio tribulacionista e estar preparado para a vinda de Cristo do que Cristo vir e eu não estar preparado. Né? Se ele vir antes, pelo menos eu já estou preparado. Se ele vir no meio, já estou. Né? E assim seja. Você está preparado. Se não passar, amém, mas pelo menos está preparado. Aí cabe a nós para decidir. Parabéns pela citação do nosso mestre, querido pastor. Para mim, ele é o meu professor também. Eu aprendo demais com ele. Você entende? Coerência, ele é um presbiteriano. Os presbiterianos tendem a ter uma leitura mais eu diria, mais racional dessas questões. A maioria dos presbiterianos, eles acreditam na volta de Jesus, mas eles fazem um mix, né, sobre essas questões com a volta, com o milênio, com a evolução dos seres humanos. Eles trabalham uma ideia muito interessante, mas você vê, a postura do Nicodemos, sobretudo, é de piedade, de preparação e de novo nascimento. Ponto. Acabou. Então, vocês entendem onde eu quero chegar, irmãos? Aqui, voltando a um ponto do nosso desenho aqui, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu fazer uma pergunta para todos vocês. Pastor Johnny já voltou ou não? Acho que caiu a linha dele, né? Não sei se aconteceu. Ainda não, acho que ele está com algum problema. Entra em contato. Você está no celular, Gil? Não estou sem o celular aqui. Então pode deixar. Tá bom. Já ele deve voltar. Aí, voltou. Ô, pastor Johnny. Desculpa aqui, gente. A internet não está ajudando. Será que é a internet ou será que é a nossa transmissão, hein? Para os demais, tá boa a transmissão, irmãos? Não, mas eu caí mesmo, literalmente. Tá bom. Então pode ter sido. Se foi a internet, não tem o que fazer. Tá bom. Estava esperando. Então, voltando, irmãos. Nosso seminário tem a nossa base. Aquilo que é como linha. Mas eu gosto muito de dialogar com todas as variantes. E ensinar para vocês a pensarem com elas.
Por quê, queridos? Por quê? Todas as vezes que nós fechamos a nossa teologia, a gente deixa de aprender com o outro. Por exemplo, o pastor Nicodemos, quando nós demos aquela aula sobre pneumatologia, os dons do Espírito Santo, ele, mesmo sendo um presbiteriano, ele disse que os irmãos pentecostais foram fundamentais e abençoaram muito a igreja brasileira e a igreja mundial com os seus estudos sobre os dons espirituais, e eles aprenderam com isso. No momento que os presbiterianos negassem isso, eles deixavam de aprender. É claro que a geração do Nicodemos não negou. As gerações antes do Nicodemos pode ter negado, como foi o pastor Ernesto Nini. Ele foi um defensor dos cessacionistas, daqueles que negam os dons. Depois ele passou a ser um defensor dos dons. Ele precisou de uma experiência para enxergar uma verdade. Por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Eu estou falando tudo isso porque eu estou muito aberto. Como eu disse, esse quadro que nós apresentamos aqui, eu vou passar para vocês, vocês vão ficar apaixonados. Porque realmente, para o irmão ter feito esse estudo lá em 1920, 30, 40, quando ninguém comentava sobre ele, o irmão foi muito piedoso. Ele mesmo pintando um quadro, ele pintou um quadro do que ele viu. O problema é, aqueles que assumiram essa teologia, eles pegam esse quadro e falam, essa é a doutrina verdadeira. E esse que é o problema. O que nós devemos dizer, irmãos, sobre escatologia? Bom, primeira coisa, Deus é o Deus da história. Ele é o alfa e o ômega. Ele profetiza no começo, no meio e no fim. Deus tem o controle da história. Deus disse que Jesus voltaria. Deus disse que o anticristo se manifestaria. Deus disse que haverá o arrebatamento da igreja. Deus disse que haverá um período chamado milênio. Deus disse que Satanás será amarrado durante 1000 anos, depois será solto. Depois Deus julgará todas as nações e lançará ao diabo, a Satanás e a todos os demônios, e todos aqueles que não forem encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre para toda a eternidade, e todos os redimidos entrarão e viverão com Deus na eternidade para sempre. Amém. Essas são profecias absolutas. E aquilo que a gente aprende com os puritanos, que é no essencial unidade, no não essencial respeito e nas demais coisas amor. Tá bom, meus irmãos? Então perceba que parece uma lição de casa fácil, mas não é. Fazer um estudo de escatologia, a gente vai estar trabalhando, olha só que fantástico, sobre doutrinas essenciais. E aí a gente tem que ter concordância com todos os irmãos que pregam a Bíblia de forma clara. E quando não for essencial? Respeito. Vem cá. Pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista, é essencial ou é não essencial? O que é essencial? Jesus vai voltar ou não vai voltar? Isso é essencial ou não? Isso é essencial. Ele vai voltar. Se Jesus voltar, você quer subir com ele ou você quer ficar? Claro que eu quero subir com ele. Né? Eu não quero ficar. Mas assim, Jesus vai voltar? Essa é uma doutrina essencial. Quando ele vai voltar? Aí eu digo, na minha opinião, já não entra dentro do critério de essencial. Por quê? Porque não importa quando. Importa que eu esteja preparado, como Denis bem citou Nicodemos. Estão entendendo, meus irmãos? E no não essencial, respeito. E nas demais coisas, amor. Tem pessoas que vai ter uma leitura do Apocalipse, como eu já disse, metafórica. Respeito. Deixa. Se ele acha que o dragão que persegue Israel é a sogra, deixa ele pensar que o dragão é a sogra. Não tem problema. Entendeu? O problema é dele. Cada um vai pensar de um jeito. Está entendendo, meus irmãos? Ficou claro até aí, meus irmãos? Ficou claro? Só para a gente... Olha só, último ponto aqui, para a gente ver no nosso quadro. Olha que interessante. Quando uma pessoa morre hoje, para onde ela vai? Jesus disse na parábola do rico e do Lázaro que ela vai para onde? Paraíso. Que é o mesmo, né?
pode ver que Jesus usa a expressão paraíso e que na parábola de Jesus do rico e de Lázaro é o seio de Abraão. E o rico estava onde? No Hades. Mas vem cá. O Hades é que lugar? Eu já expliquei isso nas outras aulas, talvez não para o Gil e para o Johnny, mas para o Felipe, talvez ele vai lembrar. Então, quer dizer que quando a gente morre hoje, onde a gente fica? A gente já vai direto para o céu, é o céu de glória eterno, e quem morre sem Cristo já é condenado de vez. Explica, que lugar que é esse? Aonde é? O que vocês acham? É um lugar já de tormento, né? Mas ainda não é o lago de fogo e enxofre. Ó lá no quadro, hein? Agora olha que interessante no quadro. Bom, deixa eu ver aqui o tempo, só para ver se eu... já deu o tempo aqui dos 50 minutos, eu vou dar uma fechada nele aqui, tá bom? Que ainda Vou pausar aqui, tá? Para a gente voltar a partir daqui. Pastor, agora vai ser a resposta da minha vida de cristã. Que eu sempre tive é? Ótimo, espera aí então. Vou parar a gravação e a gente volta aqui para o último bloco nosso, tá bom? Então,